Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa 25ª rodada da Bundesliga, a nossa Bundesliga que já vai chegando ao final, né? Estamos aí na reta final das últimas 10 rodadas, mas bora lá fazer um review da nossa lista da 24ª rodada, onde tínhamos separado 3 entradas em back e uma entrada em over. Nosso primeiro back era a favor do Bayern de Munique, o Bayern que visitou a equipe do Freiburg. A gente teve um primeiro tempo distintos, né? Um início de jogo até basicamente aos 20 minutos, completamente da equipe do Freiburg. O Freiburg que conseguiu abrir o placar, conseguiu exercer uma boa pressão da equipe mandante no início do jogo. Poderia ter feito 2-0, mas parou ali no seu 1-0 na partida. E aí, depois dos 20 minutos, a gente teve um outro momento de partida, né? Que foi um momento completamente do Bayern. O Freiburg recuou suas linhas, deu oportunidade para o Bayern tocar a posse de bola no campo ofensivo e acabou sofrendo muita pressão. Consegui pegar basicamente esse gol do Bayern de empate no primeiro tempo na tampa e tive muito próximo de pegar esse segundo gol do Bayern ainda no primeiro tempo. Uma pena que não veio porque nos pagaria cheio. Consegui fechar minha posição tranquilamente ainda ali no primeiro tempo. O Bayern que acabou empatando sua partida, né? Acabou depois virando o jogo e sofreu um empate no final. Mas quem conseguiu pegar esse gol de empate do Bayern no primeiro tempo conseguiu fechar sua posição tranquilamente ali próximo ao intervalo, né, ou até mesmo no intervalo. O nosso segundo back era a favor do nosso queridíssimo Stuttgart, o Stuttgart que teve um jogo difícil contra a equipe do Wolfsburg, né? Eu já tinha citado no Café com Apostas. Um exemplo disso era a odd que a gente tinha, né, que era muito atrativa aqui a favor do Stuttgart, mas não tinha como a gente vir para essa partida sem viés de buscar esse back Stuttgart, porque o Stuttgart já havia nos apresentado muitos padrões de back na temporada. E aqui o Stuttgart começou muito bem, mas não começou da forma que eu queria, né? Eu não consegui pegar esse gol do Stuttgart, que pagou muito. Muita gente conseguiu pegar esse gol, conseguiu fechar tranquilamente a posição. Eu, nesse jogo do Stuttgart, eu fiz apenas uma entrada que foi em um momento para poder tentar buscar esse segundo gol do Stuttgart no primeiro tempo, mas acabou que eu achei que a entrada foi um pouco precipitada, acabei fechando a posição. O Stuttgart aqui acabou vencendo a equipe do Wolfsburg por 3-2, mas aqui eu fiquei de fora desse gol do Stuttgart, que pagou muito. E o nosso outro jogo era o Bayer Leverkusen, o Leverkusen que teve vida fácil aqui contra a equipe do Colônia, jogando fora de casa. A equipe do Colônia teve um jogador expulso logo no início da partida, e aí, basicamente, né, era só esperar o tempo passar que o Leverkusen ia acabar marcando seu gol. Me decepcionou um pouco o Leverkusen, né? Depois da expulsão da equipe do Colônia, a odd do Leverkusen amassou mais ainda, né? Já ficou basicamente fora ali dos meus critérios, mas eu continuei acompanhando a partida e o Leverkusen teve muitas dificuldades nas criações de jogada, tendo um jogador a mais em campo, mas acabou também fazendo seu gol ali, o primeiro gol no primeiro tempo e venceu o jogo por 2-0. E no over a gente tinha separado um over, né, que era na partida do Bochum contra a equipe do RB. Primeiro tempo ali, né, já saiu basicamente 2 gols, o RB passou o carreto para cima do Bochum e venceu por 4-1. E bora lá então iniciar as nossas análises da 25ª rodada, que o nosso queridinho Stuttgart vai receber a equipe do Union Berlim. Na sexta-feira, às 4h30 da tarde, a gente tem um mercado aqui dando uma odd de 1,53 para o Stuttgart, um mercado extremamente justo pelo momento das equipes da temporada, né? Pelo que as equipes apresentaram até aqui. E como já falei em outros café com apostas, não tem como a gente olhar para o Stuttgart, principalmente com uma odd dessa, enfrentando uma equipe totalmente instável na temporada, né? Jogando muito, mas muito abaixo das expectativas, que é o caso do União Berlim. Não tem como a gente não olhar para esse Stuttgart e vir com um viés de buscar back a favor deles. E aqui eu não vou pipocar, eu vou vir para buscar esse back Stuttgart no odd de 1,53. O Stuttgart que já nos apresentou inúmeros padrões de back nessa temporada. Aqui a gente vai ter um jogo basicamente de ataque contra defesa, pelo estilo de jogo das equipes. O Stuttgart vai ter a posse de bola, o União Berlim vai jogar 100% de forma reativa. E aqui é basicamente ver, né, como que esse União Berlim vai estar contra-atacando no jogo. Mas eu acredito muito que o Stuttgart vai nos apresentar vários momentos de padrões de back nesse primeiro tempo. Agora bora esperar, né, para ver se essa odd se mantém nessa faixa aí de 1,53, que fica muito interessante para a gente buscar esse primeiro gol do Stuttgart aqui no primeiro tempo. Então esse aí é o nosso primeiro back aqui do Café com Apostas. E o nosso próximo jogo agora é no sábado. A equipe do RB vai receber a equipe do Darmstadt. O RB possui um elenco muito mais qualificado. O RB também já nos apresentou muitos padrões de back nessa temporada, mas aqui
a gente tem esse mercado na casa do 1,16. É uma faixa de odd que eu não gosto de trabalhar, eu não trabalho, não tenho métodos para isso. Muito provavelmente o RB vai golear aqui a equipe do Darmstadt. O Darmstadt que já podemos considerar que é o primeiro, né, rebaixado aqui da Bundesliga, né, tem uma diferença hoje para o primeiro fora da zona dos últimos 3 colocados, né, tem uma diferença de 12 pontos faltando 10 rodadas. É uma diferença considerável, né, uma equipe que fez apenas 13 pontos. Não vai conseguir, né, fazer aí mais 13 pontos faltando aí apenas 10 rodadas. É um jogo que eu vou preferir pular, ficar de fora. Para quem tem método para trabalhar essa faixa de odd, muito provavelmente você vai encontrar uma grande pressão da equipe do RB durante os 90 minutos. Para quem tem métodos para trabalhar a goleada, tem muitas chances aqui também de bater essa goleada da equipe do RB, mas é uma partida que eu vou ficar de fora. Não me agrada essa faixa de odd de 1,16, então eu vou pular aqui esse jogo do RB. E o nosso próximo jogo é o Bayern, que vai enfrentar a equipe do Mainz. O Bayern que conseguiu jogar muito bem contra a equipe da Lazio, né, pela Liga dos Campeões no meio de semana. O Bayern parece que nem crise está vivendo com seu treinador. Jogou muito bem, né, era uma equipe mais qualificada, conseguiu sua classificação para a próxima fase da Champions e agora tem aí uma sequência de jogos na Bundesliga. O Bayern vai enfrentar a equipe do Mainz, o Mainz que possui um elenco bastante limitado, provavelmente será uma das equipes rebaixadas à segunda divisão do Campeonato Alemão. E aqui nessa odd de 1,26, né, pelo que o Bayern apresentou no meio de semana, eu acredito que aqui a gente vai ter um Bayern dominante na partida. Mesmo o Bayern enfrentando alguns problemas e estando muito longe de conquistar o título, né, que basicamente para mim o Bayern não tem mais chances aqui na Bundesliga, né, com diferença de 10 pontos para o Leverkusen. Para mim o Leverkusen já está com as duas mãos e os dois pés na taça. Mas aqui eu vou vir para essa partida do Bayern com esse viés de buscar esse back na casa dos 1,26. O Bayern aqui já nos apresentou muitos padrões de back, né, durante toda a nossa carreira aí do trade esportivo nessa faixa de odd de 1,26. E aqui eu acredito que a gente vai ter o Bayern exercendo uma forte pressão contra a equipe do Mais e acredito que a gente vai encontrar boas janelas para poder trabalhar esse back buy no primeiro tempo. Então eu vou listar aqui o nosso segundo back, que é esse back buy no mod de 1,26. E o nosso próximo jogo é o Gladbach, que vai receber a equipe do Colônia. A gente tem um mercado na casa do 1,86 aqui para o Gladbach. O Gladbach tem um elenco mais qualificado em comparação à equipe do Colônia. O Colônia também vai ser uma das equipes que vai ser rebaixada para a próxima temporada, uma equipe muito instável. A gente tem uma odd muito interessante aqui para o Gladbach, né? Tendo em vista que vai enfrentar o Colônia, só que o Gladbach é uma equipe que decepcionou bastante na temporada, vem decepcionando bastante. É uma equipe que não consegue encontrar um padrão de jogo. Não estou gostando do Gladbach nessa temporada. Se fosse em temporadas passadas, esse back Gladbach cairia muito bem nesse sábado às 11h30. Mas pelo que o Gladbach vem apresentando nessa temporada, é um jogo que eu vou preferir ficar de fora. É uma equipe instável, uma equipe que não nos mostra um padrão de jogo correto, né? Joga um jogo mais ou menos, outras duas partidas muito mal. E aqui eu vou preferir ficar de fora, eu vou pular esse jogo do Gladbach, é um jogo 100% para leitura de jogo. Se a equipe do Colônia estiver saindo no balão, não estiver conseguindo contra-atacar, e o Gladbach martelando, fica muito confortável de trabalhar esse back a 1,86, mas eu não acredito que o Gladbach vá conseguir exercer uma pressão aqui nesse jogo do Colônia. Jogando em casa, o Gladbach vai ter mais a posse de bola, vai criar as melhores oportunidades de gol no jogo, mas eu não acredito que a gente vai encontrar um padrão aqui para trabalhar esse back. Então é mais um jogo que eu vou pular aqui nesse sábado às 11h30. E o nosso próximo jogo é o Augsburg, que vai enfrentar a equipe do Heidenheim. Duas equipes que no início da temporada eu cravava, né, que iriam brigar ali contra o rebaixamento, acabaram que conseguiram, né, boas pontuações, uma sequência boa de partidas e estão basicamente fora da briga contra a degola. Aqui é mais um jogo carne de pescoço, né? Esse mercado dando esse favoritismo para o Augsburg, numa odd de 1,92. Acredito que possa ser um pouco equivocado, mas por se tratar da equipe do Heidenheim do outro lado, eu não vou vir aqui para buscar essa correção de odd em lei. Acredito que vai ser uma partida de momentos, né? A gente vai ter momento que o Augsburg vai estar melhor na partida, momentos que o Heidenheim vai estar melhor na partida. E aqui é mais um jogo 100% para leitura, um jogo que eu não vou vir com viés nenhum para poder trabalhar esse jogo. Vou preferir até mesmo ficar de fora, tendo em vista que às 11h30 a gente vai ter outros jogos para poder acompanhar. E aqui é mais um jogo que eu vou pular nesse sábado às 11h30.
E o nosso próximo jogo agora é às 2h30, é o Werder Bremen, que vai receber a equipe do Dortmund, né? O Dortmund que é uma das nossas piores equipes aqui da Bundesliga, como já falei em outros cafés com apostas. Não gosto de trabalhar as partidas do Dortmund. O Dortmund é uma equipe que não nos apresenta um padrão de back claro na maioria dessas partidas. É uma equipe que não encaixa com a minha leitura de jogo. É um Dortmund que sempre tem aquela posse de bola, joga de forma mais lenta, não nos dá padrão de back e acaba sempre vencendo seus jogos. Então é uma equipe que eu não gosto de trabalhar. É difícil encaixar a leitura aqui para o lado do Dortmund. O Dortmund que, mais uma vez, tem uma odd muito interessante de 1,90, mas aqui é mais um jogo que eu vou ficar de fora do Dortmund, né? O Dortmund é uma equipe que não me passa confiança, não encaixa a minha leitura de jogo nas partidas do Dortmund. Então, eu prefiro pular esses jogos. Se você quer vir para trabalhar aqui o jogo do Dortmund, muito provavelmente você vai ter o Dortmund tendo mais a posse de bola na partida, mas aqui eu aconselho ter uma atenção redobrada nesse jogo do Dortmund. O Dortmund que não tem mais chances aqui de buscar nada no Campeonato Alemão, a não ser uma vaga na Liga dos Campeões. E o Dortmund tem um jogo decisivo no próximo meio de semana pela Liga dos Campeões contra a equipe do PSV. Então, no mais que o Dortmund não poupe atletas aqui para esse confronto, a gente sabe, né, que a cabeça dos jogadores vão estar no meio de semana, onde o Dortmund precisa vencer para avançar para a próxima fase da Liga dos Campeões. Então, se você vai vir para trabalhar esse jogo, aconselho ter um pouco mais de atenção redobrada na partida, mas acredito que pela diferença técnica das equipes, o Dortmund vai ter mais a posse de bola, e aí vai do estilo de trade de cada um em trabalhar ou não esse jogo do Dortmund. Eu particularmente, como já falei, vou ficar de fora, vou pular essa partida do Dortmund contra o Bremen. E bora lá para os jogos de domingo, que teremos 3 partidas. A primeira é entre o Bochum contra a equipe do Freiburg, um outro jogo difícil aqui de trabalhar. A equipe do Bochum decepcionou bastante na temporada. É uma equipe que ainda tem aquele estilo de jogo que eu já comentei com vocês em outros cafés com apostas. É uma equipe que não gosta de ter a posse de bola, mas quando tem a posse de bola, gosta de atacar em blocos com muitos homens no campo ofensivo e acaba gerando muitos espaços para os contra-ataques dos adversários. Por isso que é uma equipe que toma muitos gols, né? A equipe do Bochum é a segunda pior defesa da Bundesliga, né? Sofreu 50 gols, só perde para a equipe do Darmstadt, mas isso é basicamente pelo seu estilo de jogo. Trabalhar match odd no jogo do Bochum eu não gosto, né? Eu acho muito arriscado pelo estilo de jogo do Bochum. E aqui eu não tenho tanta confiança assim também para trabalhar para o lado do Freiburg. É um jogo que eu vou preferir pular. É um jogo que pode ser interessante. Trabalhar um over ali, se algumas das equipes estiver vencendo por um gol de diferença e tiver conseguindo encaixar os contra-ataques no final da partida, um over limite aqui para esse jogo pode ser muito interessante. Mas aqui é mais uma partida também que eu vou pular. É um jogo 100% para leitura de jogo. Então eu vou estar pulando aqui esse primeiro jogo de domingo entre Bochum e Freiburg. E a nossa próxima partida é o Frankfurt, que vai receber a equipe do Hoffenheim. O Frankfurt, que no mais que está na sexta colocação, é uma equipe que me decepcionou um pouco nessa temporada, né? Uma equipe que fazia uma boa apresentação, uma partida jogava muito bem, aí fazia 2 partidas medianas, uma partida muito mal, uma equipe que foi instável na temporada, mas chega nessa reta final aí brigando por uma vaga para uma competição internacional da próxima temporada, vai receber a equipe do Hoffenheim, o Hoffenheim que foi para mim uma surpresa, principalmente nos seus jogos dentro de casa. Eu não esperaria o Hoffenheim brigando aqui nessa parte de cima da tabela. E aqui a gente tem um jogo que promete ser muito complicado de trabalhar nesse domingo às 1h30 da tarde. A gente tem um mercado dando uma odd de 2,14 para a equipe do Frankfurt. O Frankfurt tem um elenco mais qualificado. O Frankfurt, no mais que é uma equipe instável, a gente vai ter aqui um cenário que provavelmente o Frankfurt vai ter a posse de bola na partida. Os jogos que eu vi que o Hoffenheim jogou muito bem foram partidas que a equipe jogou dentro de casa. E aqui é um jogo difícil, mas eu quero muito vir com o viés de poder trabalhar aqui a favor da equipe do Frankfurt, tanto em Beck quanto em Lei Hoffenheim. Eu vou listar aqui na nossa lista esse Lei Hoffenheim numa odd de 1,35, mas aqui a gente tem que tomar muita atenção aqui nesse confronto. A gente não pode ter a equipe do Hoffenheim conseguindo contra-atacar aqui nessa partida. O Hoffenheim é uma equipe que faz partidas também instáveis na temporada. Então aqui eu preciso do Hoffenheim jogando mal fora de casa e a equipe do Frankfurt tendo a posse de bola. O Frankfurt é uma equipe que joga um pouco mais de forma lenta, mas é uma equipe que tem posse de bola, consegue trabalhar a bola no campo ofensivo. E vamos ver, né,
como que a equipe do Franco vai se postar em campo aqui nesse confronto. Quero muito vir com esse viés nesse domingo às 1h30 da tarde, mas vamos ver aí como que as equipes vão se postar em campo, porque o jogo é 100% para leitura. E o nosso último palpite para finalizar é o nosso queridíssimo Bayer Leverkusen, que vai enfrentar a equipe do Wolfsburg. É igual eu falei no jogo do Stuttgart, não tem como a gente olhar para as partidas do Bayer Leverkusen e não vir para buscar um back a favor deles, né? Tem uma odd de 1.33, o Leverkusen que já nos mostrou inúmeros padrões de back nessa faixa de odd e jogando dentro de casa. O Leverkusen tem tudo para poder conquistar mais uma vitória aqui na Bundesliga e ser completamente dominante no seu jogo. Não acredito que o Leverkusen vá começar a tirar o pé, faltando 10 rodadas para terminar o campeonato, mas já é bom também a gente ligar esse alerta aí para esse nosso queridinho Leverkusen, que vai ser campeão aqui da Bundesliga. Mas aqui eu vou vir para buscar esse back Leverkusen no odd de 1.33, jogando em casa, festa da torcida. O estilo de jogo do Leverkusen, ele é aquele estilo que tende, né, para a gente ir buscar o back. E como já nos mostrou inúmeros padrões de back nessa temporada, acredito que aqui vai ser mais uma partida que a gente vai encontrar boas janelas para poder trabalhar esse back no primeiro tempo. Então eu vou listar aqui esse back Leverkusen numa odd de 1.33 e assim finalizamos o nosso 25º Café com Apostas. Lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é uma exchange para você que quer trabalhar o trade esportivo. Você tem que estar trabalhando numa exchange e a Bolsa de Apostas é a melhor exchange para nós brasileiros trabalharmos no nosso trade esportivo. Espero ajudar demais vocês com as análises desse final de semana. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.